Jesus querido, no momento em que nós, celebrando o teu evangelho, que é a alegria, Jesus, divina, nós, neste instante, ao te agradecermos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, te rogamos, Jesus, bênçãos abundantes por sobre todos os nossos irmãos, em necessidade, particularmente em necessidade, em todos os cantos e recantos do planeta. Nós aqui, reunidos em teu nome, e a propósito do teu evangelho, nós estamos enviando neste instante de nossos corações, reunidos em teu nome, como agora visualizamos, nossas vibrações de amor na direção dos nossos irmãos, em necessidades várias, em todas as partes do planeta que diriges, mestre querido. Também diriges aqui o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Neste encontro fraterno, nós ainda te rogamos, ao te agradecermos, a bênção por sobre o nosso encontro, para que possamos usufruir desses momentos de estudo e de fraternidade, rogando-te, Jesus, bênçãos especiais por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Cláudio Conte, que vai hoje dividir conosco mais uma vez o fruto de seus profundos estudos aqui para o ICEB. Guarda-nos, mestre, sob tua paz e tua luz, abençoa-nos os esforços no bem e fica conosco, abençoando Jesus, não só o ICEB, mas seus mentores queridos, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, e por sobre todos os nós que aqui trabalhamos em ambos os planos de existência. Fica conosco, mestre, abençoando este nosso encontro, na paz que tu nos deixas, sob os olhos de nosso Pai. Que assim seja, hoje e sempre. Bem, nós vamos, então, hoje, estudar com Cláudio Conte, o nosso expositor da noite, que vai nos falar sobre física da informação. Vivemos em uma simulação. Cláudio Conte é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, é divulgador espírita, expositor do ICEB e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz e é escritor também. Cláudio Conte, somos todos ouvidos. Obrigada. Seja bem-vindo outra vez, como sempre. Muito obrigado, Nádia. Boa noite a todos, que a paz do nosso mestre possa continuar nos auxiliando sempre na explanação e no entendimento do nosso estudo de hoje. Como a Nádia já tinha informado, o tema que nós abordaremos na noite de hoje é física da informação. Vivemos em uma simulação? Ao longo de algum tempo, né, nós viemos tratando acerca da questão da realidade aqui nos nossos estudos no ICEB. E nós acreditamos que a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar é muito relacionado com as questões materiais. Nós somos limitados ao espaço e tempo. Nosso raciocínio é limitado ao espaço e tempo. Mas para entendermos melhor as questões espíritas, ou mais abrangente, né, as questões espirituais, nós precisamos um exercício de nos libertar dessas limitações impostas pelo espaço e o tempo na nossa mente. E por isso que nós viemos, né, tratando da questão da realidade. E hoje nós vamos dar continuidade a essa questão e vendo o que a ciência hoje em dia nos fala a respeito dessa realidade. Nós temos o mundo material como sendo muito real e o mundo espiritual como não sendo tão real assim. E nós queremos mudar a forma de pensar
e passarmos a considerar o mundo espiritual como mais real do que o mundo material. Por que essas questões são importantes? Porque muda o nosso entendimento acerca da encarnação, por exemplo. Eu não estou dizendo que o que a codificação traz precisa ser aprimorado com relação à encarnação, não é isso que estamos querendo dizer. Mas, ao contrário, a nossa interpretação sobre o que eles falam é que precisa ser aprimorado. Porque a nossa visão, o nosso entendimento de encarnação é puramente limitado a espaço, tempo e matéria. E é claro, né, na época da codificação, eles não tinham, assim, não podiam utilizar da informação que nós temos hoje. Então, com isso, com a informação de hoje, nós podemos alterar ou aprimorar, melhor dizendo, a forma como entendemos o processo encarnatório, saindo dessa questão de que o espírito está encarnado, mas o espírito, né, ele atua em uma outra condição de existência, que é o que nós chamamos de mundo material. Então, só para nos posicionarmos, os temas que nós abordaremos para 2023 é o de hoje, né? Vivemos em uma simulação, mas no mês que vem falaremos sobre espaço, tempo e forças como manifestação do fluido. No mês seguinte, visão aprimorada das camadas do perispírito. E o último estudo desse semestre é como entender a evolução espiritual, mas com essa abordagem, com essa visão que nós trataremos ao longo de 3 meses, né? Então, no quarto, nós falaremos mais claramente acerca desse processo evolutivo. E nós, né, como falamos, que nós já abordamos várias vezes essa questão da realidade, e isso foi ao longo de vários anos, né, nós abordamos essa questão. Mas gostaríamos de salientar o primeiro semestre do ano de 2021, onde nós falamos sobre a vida no mundo espiritual, nós falamos sobre realidade, nós falamos sobre fé e realidade. Então, quem quiser relembrar, né, buscar lá no acervo do ICEB no YouTube, e esses 3 estudos que, né, juntando com o que nós falaremos nesse semestre, eu acho que dará uma compreensão bem mais aprimorada sobre isso. E só para, né, pegar o gancho, no último slide do primeiro estudo do ano de 2021, onde nós fizemos uma análise do mundo espiritual, nós apresentamos, né, a pergunta: o que é o mundo espiritual? E como resposta nós colocamos o local onde me encontro, independentemente se estamos encarnados ou não. É onde eu estou, né? Porque o eu é eu espírito e não eu corpo. Então, aonde eu estou? Né? Eu estou no mundo material? Não, eu estou no mundo espiritual. Mas só que eu não me percebo nesse mundo espiritual. E eu não percebo de uma forma consciente o local onde eu me encontro. E o que é percebido mais fortemente a experiência na matéria. Então, para começarmos a nos perceber como espíritos e o local onde nós estamos, que é o mundo espiritual, nós precisamos abstrair da experiência da matéria para entrarmos em contato com o nosso eu mais profundo, né? Não o nosso eu corpo, entre aspas, mas o nosso eu espírito, que é o nosso eu mais profundo. Nós, né, vamos trazer algumas questões, alguns textos, né, alguns artigos científicos, alguns artigos escritos por cientistas,
e esses são os links onde vocês podem encontrar o texto completo. Nós já passamos esses links para o Carlos, então, quando ele publicar no YouTube, ele já vai deixar na descrição do vídeo esses links, aí fica de mais fácil acesso, porque é só clicar no link e aí já vai direto para a página da internet, tá? Ô, Cláudio, a esse propósito, ô, Carlos, eu não estou vendo a imagem que o Cláudio está aqui colocando para nós, eu não estou vendo na tela grande, na tela cheia. Isso é com você ou é o meu... É com você, Nádia. Se você olhar no lado esquerdo, na parte de cima, se você passar o mouse, vai aparecer um recording e um remove pin. Clica no remove pin. Eu não estou vendo isso não, Cláudio. Passa o mouse do lado esquerdo, na parte superior da sua imagem, que você deve estar vendo você como grande, não é? Não, não. Eu estou vendo todo mundo, inclusive você. Você está... Então vai lá na parte direita, lá em View, lá em cima. Tem escrito View. Clica em View. Então, clique em View. E depois vai aparecer... Pois é, vai aparecer em Speaker e Gallery, o apresentador e galeria. Isso. Clica no apresentador. Orador. Foi? Pronto, foi ótimo, obrigada. Carlos, desculpe, é uma edição para você, desculpe. É que eu, normalmente, para a tela não ficar, né, alternando quando alguém faz um ruído, então eu deixo minha tela como fixa. E aí, para eu quiser passar, eu tenho que ir nesse remove pin aqui que fica à esquerda. Bom, então esses links serão disponibilizados lá na descrição do vídeo, né, quando o Carlos fizer o upload no YouTube. Zhuangzi foi um filósofo taoísta chinês do século IV a.C. Então, só para termos ideia, porque muitas vezes nós pensamos, né, mas que ideia mais doida essa? Né? O Cláudio gosta de confundir, como eu ouço com frequência. Não me importo com essas colocações, porque eu gosto mesmo de confundir. Mas o que acontece? Nós vemos que essas ideias elas permeiam a mente de algumas pessoas desde o século IV antes de Jesus. Certo? Então, é muito tempo. Nós estamos falando do ano, né? Estamos no ano de 2023, século IV, nós vamos botar aí 2.400 anos atrás. Certo? E nós vemos que as pessoas se ocupam com essas questões. E ele foi um filósofo taoísta. E ele diz o seguinte: depois de caminhar muito durante um dia ensolarado, Zhuangzi deitou-se debaixo de uma amoreira e caiu em sono profundo. E ele sonhou ser uma borboleta, voando sobre os campos que acabara de percorrer, vendo as mesmas coisas que vira durante o dia. Acordou de repente e disse para si mesmo: estou diante do problema filosófico mais complicado da minha vida. Ele falando para ele mesmo no século IV, antes de Jesus. Quem sou eu? Sou um homem que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que se transformou em um homem? Né? Então, nós vemos a preocupação desse filósofo, e é claro que o trabalho dele é fantástico, né? Não se restringe apenas isso. Mas, via de regra, nós temos uma tendência a responder de imediato que ele era um homem que sonhou ser uma borboleta. Mas não necessariamente foi isso. A dúvida dele, né, é justa, é justificável. Inclusive, sob o ponto de vista espírita.
Eu sei que, no primeiro momento, parece um absurdo, mas não é. Porque quando nós nos abstraímos das questões materiais para considerar a nossa existência como espíritos, tudo muda de figura. E essa colocação de Zhuangzi ela é válida. E se nós tivéssemos essa experiência, essa deveria ser a nossa dúvida. Eu sou um homem que sonhou que é uma borboleta ou sou uma borboleta que sonhou que se transformou em um homem? O gênio maligno de Descartes, século XVII, e ele diz o seguinte, no livro Meditações sobre Filosofia Primeira: tudo que admiti até agora como que há de mais verdadeiro, eu recebi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, notei que os sentidos, às vezes, enganam, e é prudente nunca confiar completamente nos que, seja uma vez, nos enganaram. Então, nós consideramos como realidade aquilo que chega até nós através dos sentidos. Mas os sentidos nos enganam. E aí é o que Descartes vem nos alertar. Se os sentidos já lhe enganaram pelo menos uma vez, então é prudente não confiar completamente naqueles que já te enganaram, que, no caso, são os nossos sentidos. E isso é abordado nessa visão do gênio maligno de Descartes. E esse gênio maligno de Descartes tem uma abordagem mais contemporânea, uma abordagem mais moderna, que é o denominado cérebro em uma cuba. E diz o seguinte: o sujeito que acredita na existência do mundo exterior, olha só, o sujeito que acredita na existência do mundo exterior poderia, de fato, ser um cérebro banhado em um tanque de líquido e artificialmente estimulado por um grupo de cientistas, fazendo com que esse sentisse que estava numa realidade, sem efetivamente estar nela, permanecendo numa ilusão semelhante à criada pelo gênio maligno. O que acontece? Se eu sou um cérebro em uma cuba ou não, não tem como nós afirmarmos, certo? Porque aí nós podemos falar assim, não, mas eu estou aqui interagindo com vocês. Está bem, mas se essa ideia me fosse incutida na mente, eu teria isso como realidade. Aí o que acontece? Que é difícil para nós, algumas vezes, considerarmos isso. Mas no meio espírita, nós falamos muito no processo obsessivo. E processo obsessivo e aqueles mais intensos, nós temos a consciência de que um espírito ele pode incutir na nossa mente uma determinada ideia. E nós passamos a acreditar, certo? Sendo que o mais crítico nele é o processo deles, é o processo obsessivo por fascinação, em que Kardec fala que o fascinado, a fascinação é pior do que a mais completa obsessão por subjugação. Porque o fascinado, ele acredita naquilo que é impresso na mente dele. Então, nós quebrarmos algo que o indivíduo realmente acredita é muito difícil. E se eu posso considerar que um espírito possa me fascinar, eu estou falando do cérebro em uma cuba, eu estou falando do gênio maligno de Descartes, eu estou falando disso tudo, em que eu assumo algo fictício
como uma realidade. E aí, quando eu considero aquilo como uma realidade, aí que surge a dificuldade. O nosso problema em termos de humanidade é que a nossa realidade são as questões materiais, é essa vida na matéria. E por que é tão difícil para nós o nosso processo evolutivo? Porque nós ficamos tratando com uma ficção e não com a nossa realidade, que no final a nossa realidade é a realidade espiritual. The Philosophical Quarterly, de Oxford. Só para apresentar essa revista, ela é um dos periódicos acadêmicos mais conceituados e estabelecidos em filosofia. Ela prioriza contribuições inovadoras de amplo interesse filosófico, em detrimento de trabalhos que abordam questões menores ou técnicas nos debates existentes. Então, esse periódico, ela lida principalmente com questões filosóficas, certo? Mas são aquelas questões filosóficas principais, especiais. E eles não abordam muito as questões menores, inclusive questões técnicas. E nesse periódico, saiu em 2003, um artigo que ele serve de base para muitos dos estudiosos, né, dessa questão da atualidade. O título é, numa tradução livre, né? Você está vivendo em uma simulação de computador? E o autor é Nick Bostrom, professor da Universidade de Oxford. Então, nós vemos que sempre que nós, pelo menos todos os artigos e textos que eu vi sobre essa questão, eles se referem a esse artigo principal. Então, foi esse artigo que abriu as portas para uma abordagem mais científica sobre estarmos ou não vivendo em uma simulação de computador, que nós não trataremos, porque esse texto é altamente técnico e nós não traremos ele aqui. Mas, como ele é a referência, nós optamos por apresentá-lo. O link, só que o texto está em inglês, o link estará disponibilizado na descrição do vídeo, para quem quiser ler o texto completo. Mas aí nós vamos trazer textos que não são tão técnicos assim. Então, na Scientific American, saiu um artigo que foi escrito por um cientista, né? Então, esses textos que nós estamos trazendo, apesar de não serem textos científicos, né, de revistas indexadas, eles foram escritos por cientistas. E na Scientific American saiu esse artigo, que o título é Vivemos em uma simulação. A avaliação é de que as chances de vivermos em uma simulação, em contraposição a ser a realidade, ou ser uma realidade, é de 50%. Certo? Então, as chances é meio a meio. Isso significa que, conscientemente falando, ou cientificamente falando, nós não temos como afirmar que vivemos em uma simulação, nem que vivemos em uma realidade, da forma como nós consideramos. E ele diz o seguinte: medir se moramos ou não dentro do computador de outra pessoa pode se resumir a pesquisas avançadas da inteligência artificial ou medições nas fronteiras da cosmologia. Então, nós vemos que é altamente complexo nós conseguirmos definir se moramos em um computador ou não. E o que é interessante, que uma área da minha especialização é trabalhar com modelagem matemática. Então, eu faço modelagem matemática de questões ou de fenômenos que, a princípio, ocorrem fora do computador. Mas eu modelo tudo isso no computador, né? Então, tem vários artigos que trabalham com essa questão, e, inclusive, com redes neurais. As redes neurais também são processos matemáticos que simulam
o aprendizado humano, por exemplo. Tá? Então, também, né, alguma das minhas áreas de trabalho é com essas simulações matemáticas, que é o método de Monte Carlo, e também com o treinamento de redes neurais. E o nome é redes neurais porque, né, tem uma semelhança assim, com o aprendizado humano. E ele continua: essas conversas podem parecer assustadoras, e realmente são assustadoras, pelo menos no primeiro momento. Por isso que nós falamos, que nós já tratamos dessas questões em vários estudos aqui ao longo dos anos, nos nossos estudos do ICEB, que é para entrarmos num contato gradativamente com esses conceitos. E hoje é que nós estamos falando assim, de uma forma mais clara, porque abala, né, ou pode abalar com a forma como nós entendemos, né? Se chega alguém e fala assim, olha, a realidade como você enxerga, ela não é realmente assim. Então, por isso que pode parecer assustador para muitos. Mas desde que Nick Bostrom, então aquele pesquisador que nós falamos, escreveu um artigo seminal sobre o argumento da simulação em 2003, filósofos, físicos, tecnólogos e até comediantes têm lutado com a ideia de nossa realidade ser um simulacro. Alguns tentaram identificar maneiras pelas quais podemos discernir se somos seres simulados. Olha o nível que hoje em dia esses pesquisadores estão considerando a nossa consciência, né? A nossa vida. É claro que quando nós vamos para a doutrina espírita, os conceitos espíritas, nós vemos que isso tudo aqui faz sentido, só que nós não somos seres simulados. Nós somos seres espirituais com vivências em determinadas condições de existência, e essas existências, né, ou nessas condições de existências, nos fazem considerar aquilo como realidade. E isso é típico de espíritos com pouca capacidade de discernimento, pouca capacidade de processamento de informação. Eu estou dizendo que nós somos espíritos com pouca capacidade de processamento de informação e com baixo discernimento. É isso que eu estou, né, querendo dizer de nós mesmos. Mas isso também não significa que nós somos espíritos jovens, porque a partir do momento que nós estamos em um mundo de expiações, nós não somos mais espíritos, né, no conceito trivial de jovens ou espíritos infantis, como normalmente é traduzido. Porque isso também é uma falha nossa. Nós acabamos analisando a nossa existência espiritual sob uma abordagem temporal. E aí surgem esses termos, né? Somos espíritos ainda infantis, somos espíritos jovens, não somos espíritos jovens. Certo? E aí surge o termo de que o espírito não é eterno, o espírito é imortal. É uma avaliação puramente temporal. Quando nós saímos dessa avaliação temporal, o espírito passa a ser eterno, porque a eternidade ela só existe fora do tempo. E quando nós saímos do tempo, encerra essa questão de início e fim, o espírito teve início. Quando eu falo espírito teve um início, é uma análise temporal, ela é equivocada, certo? Então, por isso que o espírito é eterno. A eternidade do espírito é diferente da eternidade de Deus, porque a eternidade de Deus ela é o fundamental disso tudo. A nossa eternidade está atrelada à eternidade de Deus. Essa é a distinção. Mas não que Deus é eterno e o Espírito não é. Nós dois, né? Nós todos somos eternos.
Só que a eternidade do Espírito está atrelada à eternidade de Deus, enquanto a eternidade de Deus não está atrelada à eternidade de nada, né? Ele é a peça fundamental de todo esse processo. Outros tentaram calcular a chance de sermos entidades virtuais. Então, nós vemos o nível, né? Uma entidade, se fôssemos, ou aqueles que nos consideram como entidades virtuais, nós teríamos entidades virtuais tentando demonstrar a sua própria existência, né? Como o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, uma nova análise mostra que as chances de estarmos vivendo na realidade básica, ou seja, uma existência que não é simulada, são praticamente iguais. Então, não temos como distinguir se vivemos numa realidade básica ou numa realidade simulada, pela ciência. Pela visão espírita, aí nós podemos afirmar que nós vivemos em uma realidade simulada e não em uma realidade básica. A realidade básica nós vivemos enquanto espíritos. A partir do momento que eu não estou acessando o meu ser, né, que é o ser espiritual, eu estou vivendo em uma realidade simulada. Tá? E é por isso que nossa avaliação passa a ser equivocada, porque eu tento analisar uma realidade básica à luz de uma realidade simulada. E aí surgem todas as dificuldades. Por isso as religiões é uma confusão só, né? A não ser que sejam doutrinas muito profundas, como o budismo e o espiritismo, por exemplo, em que eles apresentam para nós essa realidade básica. Agora, para acessar essa realidade básica, aí nós recorremos a Jesus. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque senão nós estaremos analisando a realidade básica com a mente voltada para a realidade simulada. E aí surgem todas as complicações. Uma ressalva a essa conclusão: simular, que é a conclusão de simular seres conscientes, é que há pouco consenso sobre o significado do termo consciência, muito menos sobre como alguém pode simulá-lo. Então, o significado do termo consciência, há pouco consenso. E por que há pouco consenso sobre consciência? E nós falamos sobre consciência, né? Também à torta e à direita, porque nós não acessamos a nossa consciência. A partir do momento que eu, Cláudio, não consigo explicar para vocês o que eu sou, né? Que eu sou um espírito, isso significa que eu não estou trabalhando com a minha consciência. A partir do momento que vocês não conseguem explicar para mim o que vocês são, certo? Que é o que vocês são espíritos. Isso também significa que vocês não estão acessando a consciência de vocês. Vocês estão acessando uma realidade simulada. E nessa realidade simulada, vocês são os corpos. Vocês são capazes de me explicar como vocês são enquanto corpo. Eu sou capaz de explicar para vocês o que eu sou enquanto corpo. Certo? Em algum nível. Eu explico, mesmo que eu não tenha uma noção completa da fisiologia humana, eu consigo explicar, descrever muito de mim para vocês, mas é do meu corpo. Porque eu estou acessando essa realidade simulada. E como essa realidade simulada, eu acesso o meu avatar, que é esse corpo. Esse corpo nada mais é do que um avatar. Certo? E aí esse avatar eu explico para vocês. Agora, quem está manipulando esse avatar, eu não sei. Porque eu não, enquanto avatar, eu não tenho acesso à minha realidade básica, à minha consciência espiritual, ou minha consciência como espírito. Na revista Galileu, de maio de 2022,
O título é Será que vivemos em uma simulação? E esse artigo foi escrito por Marcelo Lapola, que é pesquisador e doutorando em física pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, conhecido ITA, né? Essa questão nos cerca há milhares de anos. Então, nós vemos que não é novo essa questão, certo? Não é nova. Já nos cerca há milhares de anos, e como nós apresentamos lá, o filósofo taoísta no século IV antes de Jesus. E, por mais louca que possa parecer, ainda nos coloca em dúvida se o universo em que vivemos, com nossos 5 sentidos, pode não ser real. Então, esse nosso universo, por mais louco que pode parecer essa ideia, pode não ser real. E é isso que muitos dos pesquisadores estão se debatendo hoje em dia. Tá? E aí nós vemos algumas discussões que nós chamamos muito interessantes, né? Especialmente os denominados negacionistas, que foi um termo que foi cunhado, né? E ele é utilizado em várias questões, não é utilizado só com relação à pandemia, não. Isso é o negacionismo, ele é utilizado em várias áreas. E aí, quando nós vamos avaliar a questão do negacionismo, né, olhando de fora, para quem tem a ideia de que os 5 sentidos, esse universo pode não ser real, aí nós achamos muito engraçado alguém chamando o outro de negacionista, certo? Porque ele toma a ideia dele como real e ri do outro. Por exemplo, aqueles que, né, consideram a Terra como terra plana, não estou fazendo aqui uma apologia à Terra plana, não, pelo amor de Deus. Tá? Mas o que eu estou abordando são só as críticas. Né? Então, ri daquele outro. Mas só que esse que ri considera a sua experiência como real. Enquanto nós temos algumas pessoas, um grupo de cientistas, de pesquisadores, né, filósofos, que duvidam dessa realidade mais básica. Né? Então, é muito interessante como a mente, quando ela é limitada, ela se considera, né, muito aberta, muito ampla, e ri ou faz pouco caso daqueles que esses consideram como uma mente limitada. Isso significa o quê? Todas as vezes que nós consideramos alguém como limitados mentalmente, isso significa puramente de que o limitado somos nós, que não conseguimos enxergar como alguém pode pensar diferente. Porque aqueles que pensam diferente de nós, eles têm fundamento. Não é apenas uma loucura, eles têm um fundamento. O fundamento pode ser válido ou não, isso é discutível, mas eles têm um fundamento. Agora, eu consigo entender o fundamento deles. Certa vez, né, conversando com alguém materialista, baseado num livro que ele leu, ele falou assim, eu vou para a porta da igreja né, de determinada vertente religiosa com esse livro e quero ver eles continuarem batendo o pé na ideia deles. Aí eu só virei para ele e falei assim, você pode fazer isso, mas antes de fazer, você estuda a crença deles, para você conseguir entender o que eles estão falando. Porque senão é muito fácil. Eu vou aqui com o meu livrinho, né? Não quero ouvir como o outro pensa e quero só mostrar o quanto eles estão errados. É muito fácil. Agora eu preciso debater com eles a ideia deles. Aí é que fica difícil. Né? Aí a pessoa me olhou e não falou mais nada e foi embora. Eu acredito que não tenha ido com seu livrinho discutir com crença religiosa de ninguém. A questão sobre se o nosso universo é real ou não
é algo que atualmente a física moderna começou a se perguntar. Nós estamos falando da física enquanto ciência, não estamos falando apenas de um ou outro pesquisador, né? Será que o universo realmente existe e todas as coisas estão realmente acontecendo? Né? Nós vemos que estamos mudando para um novo paradigma de entendimento da realidade, onde essa realidade material ela está desmoronando para dar surgimento a um aprofundamento muito maior sobre aquilo que nós consideramos como realidade. E se nós quisermos sair da questão material para adentrarmos nas questões espirituais, esse é o caminho. É a mudança de paradigma. O real não é o material, o real é o espiritual. É claro que a física ainda não está considerando essas questões espirituais, mas a partir do momento que o arcabouço da matéria ela vem abaixo, aí vai dar surgimento a um novo paradigma, a uma nova conceituação do que seja a realidade. Pela primeira vez na história, passamos a considerar seriamente, do ponto de vista científico, se há alguma possibilidade de aquilo a que nós experimentamos seja apenas uma simulação elaborada de um universo construído por um computador impossivelmente poderoso. É claro que hoje eles, né, a forma de entender é um computador impossivelmente poderoso. Agora, quando nós lemos computador impossivelmente poderoso, nós pensamos no nosso computador, que, né, a maioria de nós está diante de um computador, nem que seja um celular. O celular hoje em dia é um computador. Mas impossivelmente poderoso, aí nós já vamos sair, mesmo eles utilizando essa questão do computador, nós já vamos sair da questão do computador, de uma máquina em si, e passamos a considerar uma estrutura computacional altamente poderosa. A nossa mente ela pode ser considerada como uma estrutura computacional, porque, afinal de contas, nós processamos informação. E o que será esse computador ou essa mente impossivelmente poderosa? Né? E ao longo dos anos, nós já tratamos isso aqui no ICEB, né? No ICEB é onde nós apresentamos algumas ideias, e eu lembro muito bem, anos atrás, nós estávamos falando dessa estrutura, né? Sobre os níveis de processamento de informação mental, né? E a hierarquia dos espíritos. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, esse é um astrofísico muito conhecido, né? Eu acredito que todos já devam ter ouvido falar. Então, ele é muito conhecido, né? Especialmente na divulgação de conceitos científicos. Então, ele tem assim, uma entrada na mídia muito grande. Afirma que ele é um astrofísico muito conceituado, um cientista muito conceituado, tanto no meio acadêmico quanto, né, no meio de divulgação. Afirma que as chances de que o universo, isso é um astrofísico falando, seja apenas uma simulação, podem ser bastante altas e que ele não ficaria surpreso se descobrisse que alguém é responsável por sua criação. E aí nós já vemos, né, saindo da ideia de um computador e indo para a ideia de alguém, né? Alguém responsável pela criação de simulação de um universo. Quando nós falamos aqui, né, que nós trabalhamos com simulação matemática, né, de fenômenos físicos, nós não estamos falando nem perto, certo, de fenômenos numa escala macro, quanto mais em termos de simulação de um universo. A coisa não é tão simples assim.
E mesmo na escala micro, demanda um processamento de informação muito grande, certo? Então, demanda potência de computador muito grande. Teve determinado momento, né? Isso já estamos falando de uns 15 anos atrás, por aí, para fazer a simulação de um processo, né, nós utilizamos cerca de 10 a 12 computadores com o que estava disponível na época, né, para podermos modelar o que nós queríamos na época. Tá? Então, nós vemos que a demanda por capacidade de processamento é muito grande quando nós falamos em simulação matemática. E eu estou falando no meu nível, hein, que é pequeno, muito pequeno. Tyson afirma que é bastante comum que os seres humanos se julguem superiores como espécie inteligente. Mas, de fato, ninguém garante que não existam entidades infinitamente superiores em outros mundos, que poderiam ter criado o nosso universo, inclusive como forma de entretenimento, argumenta o astrofísico. Né? Então, se nós fizermos uma análise espírita sobre essa colocação dele, ele já fala de entidades infinitamente superiores. Então, nós temos nossos espíritos superiores, né? Infinitamente superiores quando comparado conosco. Jesus é infinitamente superior quando comparado conosco. Tá? Então, ele já vem conceber essas entidades em outros mundos, que não necessariamente são outros planetas. Tá? Não são os extraterrestres no entendimento trivial, mas em outros mundos. Então, já podemos falar em seres desencarnados. Agora, ele fala ali que podem ter criado, inclusive como forma de entretenimento, como nós vemos muitos de nós, né, desenvolvendo jogos de computador, aí já não seria válido, né, entretenimento para esses espíritos muito evoluídos, mas com uma finalidade básica de auxiliar o nosso processo evolutivo. Como descobrir se vivemos em uma simulação de computador? E aí foi no site de Conversation, em 30 de novembro de 2022, pelo professor sênior de física. Ele diz o seguinte: os físicos vêm tentando explicar há muito tempo por que o universo surgiu em condições apropriadas para a evolução da vida. Por que as leis e as constantes da física assumem exatamente os valores específicos que permitem o desenvolvimento de estrelas, planetas e, por fim, da vida? Uma resposta comum a essa questão é que vivemos em um multiverso infinito composto de vários universos. Então, essa é a teoria dos múltiplos universos, certo? Por isso, não seria uma surpresa se pelo menos um desses universos saísse como nosso. Isso é uma tentativa de explicar como o nosso universo dá ensejo para o surgimento da vida como conhecemos. Mas outra resposta é que o nosso universo é uma simulação computadorizada. Novamente, por computadorizada, não vamos pensar em um computador como esse que nós temos aqui, que estamos assistindo o nosso estudo. Tá? Mas, por computador, vamos entender uma capacidade de processamento de informação muitíssimo avançada. Com alguém, e aí ele fala talvez uma espécie alienígena avançada, mas nós vamos interpretar com alguém ou grupo de espíritos altamente evoluídos, definindo as condições para que espíritos equivocados pudessem trabalhar no seu aprimoramento, né? E tirar essa nuvem
que oblitera a sua capacidade de entendimento, a capacidade de se enxergar como espírito, para que essa nuvem possa ser dissipada e ele venha, esse grupo de espíritos venha um dia a se reconhecer como tal. Esta última condição é apoiada por um ramo da ciência chamada de física da informação. Ela sugere que o espaço-tempo e a matéria não são fenômenos fundamentais. Na verdade, a realidade física seria basicamente composta por bits de informação, e a partir deles emerge nossa experiência de espaço-tempo. Então, espaço-tempo e matéria, qual é a questão principal? A nossa mente é formatada para trabalhar à base de espaço, tempo e matéria. E a análise que nós fazemos da doutrina espírita é completamente espaço-temporal e material. Tá? Enquanto nós analisarmos a doutrina espírita sob essa ótica espaço-temporal e material, nós vamos nos manter presos a essa ilusão. A ilusão de que nós estamos encarnados, certo? E a essa ilusão de que nós atuamos na encarnação, atuamos nesse mundo material de uma forma direta. Nós vamos estar sempre pensando que à noite, quando nós dormimos, isso aqui é interessante, vamos lembrar lá do filósofo taoísta, certo? Eu sou um homem ou sou uma borboleta? Nós consideramos que, quando nós dormimos, nós desdobramos e vamos vivenciar uma realidade espiritual de algum nível, que não é a realidade espiritual, né? Mas muitos interpretam como uma realidade espiritual. Aí eu pergunto o seguinte: por que eu, Cláudio, eu, espírito, não estou dormindo agora e vivendo essa realidade material? Por que é o contrário? É porque a minha referência é essa. Então, eu como encarnado agora, estou acordado, e quando eu durmo, o espírito vai. Por que eu não estou dormindo lá, a minha estrutura, seja ela qual for, e o espírito vem para cá? Quando eu durmo aqui, na verdade, significa que eu acordo, né? É a forma, é a nossa referência. Então, nós temos que... Eu aqui estou em estado de vigília, quando, na verdade, eu posso estar dormindo. Tá? Não estou acordado, eu estou dormindo. Então, é a questão da borboleta. Eu sou uma borboleta, um homem que sonha que é uma borboleta, ou uma borboleta que sonha que é um homem? Né? A nossa visão ela é limitada em vários sentidos. E o pior é que a nossa abordagem espírita, ela também passa a ser limitada. Da doutrina espírita, ela passa a ser limitada. E qual é o problema disso? É que os cientistas que estão na vanguarda desses processos, eles usam o budismo como referência. Vocês podem analisar todos os cientistas que abordam uma questão filosófica mais profunda do que o comum, eles analisam sob uma ótica budista. Enquanto o espiritismo, ele fornece material tão profundo ou mais que o budismo. Mas essa abordagem ela não transparece. Não é isso que as pessoas entram em contato com o espiritismo, né? E aí essa abordagem ela não é vista. E por isso que o espiritismo é tratado como uma religião. E como uma religião, né, essa visão mais filosófica, mais, né, de aprofundamento, de questionamento, ela não é assim tão útil, né? Equivocadamente, ela é vista como não sendo útil
para essas pessoas que querem um aprofundamento maior nesses conceitos. E aí eles buscam uma doutrina que, né, historicamente, ela já é mais... os seus adeptos já aceitam mais os questionamentos. Quando nós vemos a quantidade de cientistas renomados, que vão debater ciência com Dalai Lama é muito grande. Na internet tem vários debates, né, desses cientistas renomados em debates com Dalai Lama, que é o representante máximo do budismo tibetano, e também com, né, os lamas, os diversos lamas mais categorizados do budismo. Tá? E são debates muito profundos, né? De uma visão científica muito profunda. Só que tanto o Dalai Lama quanto esses lamas, eles fazem uma análise científica muito profunda do budismo. Por isso que, né, eles entram em debates com esses cientistas renomados. Da mesma forma, ainda no debate do The Conversation, da mesma forma, a temperatura emerge do movimento coletivo dos átomos. Fundamentalmente, nenhum átomo tem temperatura. Então, a temperatura, o calor, é consequência do movimento dos átomos. O átomo em si não tem temperatura. E aí nós temos, isso nos leva à extraordinária possibilidade de que todo o nosso universo possa, na verdade, ter uma simulação de computador. Então, da mesma forma que a temperatura é decorrente do movimento dos átomos, sabor, cor, odor não existem nos elementos químicos, certo? Sabor, aroma, cor, ela só passa a existir a partir do momento que haja uma interação das moléculas com os nossos sentidos físicos, das moléculas ou algum fenômeno físico, né? Que a visão é através de fenômenos físicos, através da interação com as ondas eletromagnéticas. O sabor doce do açúcar, o açúcar não é doce, né? A consequência da interação da molécula do açúcar com as nossas papilas gustativas, né, com o nosso paladar, é que emerge o sabor doce. Tá? A partir do momento que você, né, dissocia a molécula do açúcar do órgão orgânico, aí não existe sabor doce, nem salgado, nem azedo, né? Não existe sabor fora da relação ou da interação de uma molécula com um sistema orgânico, seja ele qual for. A ideia não é nova. Novamente, né, eles vêm com ideia não nova para mostrar que isso aí já existe há muito tempo. Em 1989, o conceituado físico norte-americano John Wheeler sugeriu que o universo é fundamentalmente matemático e pode ser observado emergindo a partir da informação. O que nós temos é uma interação com informação. E a informação nos diz certas coisas. Novamente, né, em 2003, o filósofo Nick Bostrom, do Reino Unido, formulou sua hipótese da simulação. Ele argumenta que, na verdade, é muito provável que nosso universo seja uma simulação. Para nós espíritas, nem que seja uma simulação promovida por espíritos altamente evoluídos para dar base a que espíritos equivocados possam desenvolver um processamento de informação adequado até conseguirem retornar a um ponto X em que quando eles se reconheciam como espíritos. E através de um percalço do caminho, nós nos tornamos espíritos equivocados e não mais nos reconhecemos como espíritos.
Daí, desse ponto, é que começa um outro tipo de análise de informação para nós entendermos a questão espiritual dos animais. Que os espíritos não trabalham muito sobre isso, porque, né, eles deixam muito assim solto, porque não tinham como aprofundar. Mas é claro que eles mostram o caminho. Tá? Então, nós temos, né, os seres inferiores da criação que passam pelos vários reinos até chegar ao reino humano. Isso é válido em um mundo de simulado. Tá? É isso que nós precisamos conceber, que toda essa teoria que nós falamos acerca de espíritos é válido em um mundo simulado. Não é válido quando analisamos a realidade espiritual. Quando nós levamos para a realidade espiritual, aí toda essa avaliação ela precisa ser diferenciada. E aí, novamente, nós retornamos ao filósofo taoísta quando nós falamos é um homem que sonha que é uma borboleta que sonha ser um homem. Quando nós saímos da realidade simulada, da avaliação da evolução espiritual em uma realidade simulada, que é o que nós fazemos, para tentar uma avaliação do entendimento da realidade espiritual fora dessa realidade simulada, aí faz todo sentido nós dizermos eu sou um homem que sonha ser uma borboleta ou sou uma borboleta que sonha ser um homem? E aí, nós voltamos ao nosso slide que nós apresentamos lá em 2021. O que é o mundo espiritual? É onde eu me encontro. Certo? Eu sou um espírito, eu me encontro em um mundo espiritual. E estou me manifestando nessa realidade simulada, nessa simulação. Mas isso, né, é apenas uma simulação. Eu estou lá. Nós estamos lá, no mundo real. Certo? Eu espero que eu tenha conseguido, né, apresentar satisfatoriamente todas as considerações que gostaríamos de apresentar, né, ter demonstrado como uma mudança de paradigma altera a forma, ou pode alterar a forma como nós entendemos a doutrina espírita. Agradeço a todos a atenção e passo as palavras para a Nádia. Obrigada, Cláudio Conte, por mais um estudo profundo, particularmente no campo da física, que é a sua especialidade, agora também informação, em que você, com modelos matemáticos, vai criando coisas, realidades, simulações, simulacros, enfim, você vai aqui trazendo, como você mesmo disse, elementos para épater la bourgeoisie, para deixar as pessoas assim, épater, como é que a gente diz em português? Tocadas, não é exatamente isso, mas, enfim. Nós temos aqui algumas participações. Paulo de Filipe, o mundo material, Cláudio, conhecido, mundo material conhecido, pertence ao espiritual ou são dois mundos distintos? Muito boa pergunta do Paulo, como sempre. Cai por terra essa ideia de mundo espiritual e mundo material. Só passa a existir um mundo, que é o mundo espiritual. É a nossa realidade fundamental, a nossa realidade básica. Certo? É isso que existe. O restante são formas de expressão. Essas formas de expressão, elas servem para que espíritos equivocados eles possam
ter a sua mente limitada e trabalhar com parcelas dela. O que isso significa? Certo? Nós vamos comparar assim, tem um engenheiro da construção civil, ele constrói prédios, mas tem aquela criança que sonha em construir prédios. Só que ela não vai construir prédio, porque a mente dela não consegue os cálculos matemáticos ou o entendimento para construir um prédio. Aí o que os responsáveis fazem? Compram brinquedos. Compram brinquedos para que aquela criança possa, desde pequena, trabalhar informação, certo? Limitada, para que um dia consiga construir um prédio, ser responsável pela construção de um prédio. Pode parecer, né, um exemplo simples, mas isso é que todos nós fazemos. Toda criança ela precisa entrar em contato com uma multiplicidade de questões na infância. Quanto mais cedo, melhor. São os estímulos. Porque aí tem toda, né, toda a história, que eu não, claro, não é minha área, eu não tenho isso de cabeça, mas a criança tem uma determinada quantidade de ligações neuronais em que ela está aberta para aprender tudo, e conforme vai evoluindo, né, ou, desculpa, vai crescendo, aí essas ligações neuronais elas vão se estabelecendo mais firmemente. Quanto mais estímulos de qualidade adequada, é claro, essa criança entra em contato enquanto criança, ela vai se tornar um adulto mais saudável e uma capacidade de processamento de informação maior. As crianças que não são devidamente ou adequadamente estimuladas, elas trazem ou elas levam consigo uma dificuldade de aprendizado. Tá? Então, é a simulação enquanto criança, certo? Porque a criança ela não entra com as questões reais. Vamos considerar, né, construção de um prédio aqui como real. Ela não entra nisso. Então, ela trabalha com questões simuladas. Os estímulos da criança são situações simuladas. A partir do momento que essas simulações são adequadas, a criança se desenvolve com uma capacidade de aprendizado boa, ótima. A partir do momento que ela não tem esses estímulos adequados, aí ela traz consigo uma dificuldade de aprendizado. Então, nós somos espíritos que obliteramos a nossa capacidade de aprendizado, de processamento de informação. Tá? Aí, o que acontece? Nós precisamos trabalhar com essas simulações, porque eu não consigo trabalhar com a realidade espiritual. Aí eu trabalho com simulações. E essas simulações vão me levar até uma condição tal que eu possa retornar para a minha realidade fundamental. Claro? Agora vamos aprofundar um pouco mais e eu tenho que entrar com os animais nesse contexto. Quando nós falamos em simulação para o desenvolvimento da capacidade de discernimento e processamento de informação, aí nós temos que, quanto mais obliterado o espírito, mais limitado são os estímulos. Certo? Então, a passagem no animal não está relacionado com nível evolutivo. A obliteração não está relacionada com o nível evolutivo. Tá? A obliteração está relacionado com um equívoco do espírito. Claro que espíritos com um entendimento muito grande, eles não cometem esse erro que nós cometemos.
tá? Mas eu estou falando espírito da nossa faixa. Da nossa faixa, espíritos que se equivocaram não está tão relacionado com o nível evolutivo, mas com o nível de obliteração da capacidade de processamento. Então, quanto mais obliterado, mais limitado mais limitada será a simulação. E aí eu não sei se eu sou um homem que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta que sonhou ser um homem. Porque nesse processo de simulação, nada me diz que, mesmo na simulação animal, não possa haver um lapso de consciência onde ele consiga, num lampejo, acessar a sua realidade mais básica. Tem um monge budista, eu esqueci o nome dele. É um monge budista que não é da atualidade, não, ele é de séculos atrás, né? Onde ele falava, e tem um livro com esse título, eu esqueci o nome dele, onde ele falava que ele trabalhava para ter o lampejo de um relâmpago na escuridão da noite. Então, o que ele almejava para, né, conseguir o entendimento era um lampejo equivalente a um relâmpago na escuridão da noite. Era para isso que só o lampejo já deixava ele feliz, se ele conseguisse alcançar esse lampejo. Agora, para ele ter noção disso, um lampejo já o deixaria feliz, significa que a capacidade de entendimento dele, quando fala em lampejo, é muito maior que a minha, o natural dele é muito maior que a minha. Para ele, né, buscar um lampejo na escuridão da noite, certo? Para nós vermos a diferença, né? Porque nós podemos dizer, um lampejo, eu tenho lampejos, eu tenho, né, conheço o espiritismo, tenho um entendimento mais profundo. Não é esse nível. O nível que ele fala é outro, onde ele consegue reconhecer o lampejo que ele almeja, que pode ser transformador para a sua vida. Tá? E isso André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos, ou Mecanismos da Mediunidade, não lembro bem, onde ele fala, né, da intensidade ou da frequência do pensamento, né, onde ele fala ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Tá? Então, traz ele conceito, onde ele fala que ondas curtas acontecem, né, em estados especiais da mente humana e que é profundamente transformadora. Então, o que esse espírito fala, né, esse monge budista fala, é dessas ondas curtas em que a humanidade, de forma geral, não alcança. Tá bom? E aí nós paramos de falar em mundos, mundo material, mundo espiritual, e nós passamos a falar em realidade e condições de existência. Eu prefiro usar o termo condições de existência, já que eu não posso falar o termo simulação, nível de simulação, porque senão seria uma complexidade muito grande para explicar, né? E às vezes o tema é outro. Então, eu não falo em mundos, eu falo em condições de existência, né? Que aí pode ser a condição de simulação, nível de simulação é a condição de existência. Tá bom, Paulo? Espero que tenha ficado claro. Ô, Cláudio, quando você fala sobre o armazenamento das informações, o seu exemplo foi tão bom, porque é como se uma criança construísse um edifício com o Lego. Isso! Né? Ela constrói. É o edifício dela. Exatamente. Entendeu? Isso fica armazenado através do caminho neuronal, e isso fica armazenado no psiquismo da criança, do espírito, de forma que isso depois vai sendo avivado com novas informações,
e isso vai ser avivado como nós, antigamente, tínhamos as fotos reveladas, mergulhadas num líquido, e a imagem ia surgindo ali. Você sabe disso, né? Todo Sim. mundo sabe que é assim. Mais ou menos isso que acontece. E em educação nós trabalhamos com a teoria exatamente da ancoragem, que é quanto mais experiências você tem, mais fácil você guardar na sua memória ou nos seus registros neuronais a informação nova que chega. Isso é muito interessante. Nós temos, eu não sei, você pode ficar mais um tempo? Eu? É. Eu posso ficar o tempo que vocês quiserem. Tá bom. É porque nós temos a participação do Adeilson, do Aldemir, e também temos mais perguntas do Paulo. Vamos passar mais uma pergunta do Paulo. Cláudio, somos livres para sonhar e criar hipóteses. Mas e as leis divinas, Cláudio? Devem ser confrontadas, certo? Aí nós entramos na questão de leis divinas. Quais são as leis de Deus? A questão toda é que, se nós vivemos, né, como tudo indica, sob a ótica espiritual, em níveis de simulação estruturadas por espíritos mais evoluídos, isso significa que isso está dentro das leis, certo? Processo obsessivo o obsessor... Veja bem, o obsessor usa das mesmas ferramentas, tá? Só que o obsessor, ou os obsessores, por serem voltados para práticas inadequadas, eles são naturalmente limitados em suas ações, porque os seus processos mentais não são muito energéticos. Mas eles usam uma ferramenta de outra forma, tá? Mas a ferramenta é a mesma, porque nada se cria. Tudo é utilizar, é a forma como utilizamos. Então, a forma como obsessores utilizam é a mesma forma como os espíritos evoluídos, é a mesma ferramenta que os espíritos evoluídos utilizam. Só que a aplicação, como muda, aí um tem uma capacidade grande de ação, o outro tem uma capacidade limitada. Durante anos, nós fizemos estudos com os nossos mentores. Então, um mentor incorporava e estudava em um médium, e aí era um grupo que estudava com o mentor. E, certa feita, ele falou para nós que um obsessor, certo? Ele é mais útil do que um espírito sem vontade. Olha o nível dele. Porque o obsessor ele já desenvolveu toda a ferramenta. Ele só precisa ser convencido a utilizar de outra forma. Enquanto um espírito preguiçoso, ele precisa ser convencido a trabalhar, a fazer algo. A inércia é muito grande. Veja o nível, porque nós pensamos que os obsessores são muito atrasados, mas eles não são. Eles já desenvolveram o ferramental de uma forma muito grande, muito assim poderosa. Quando eles são convencidos, né, é demonstrado para eles que eles precisam mudar a forma como eles aplicam a ferramenta, aí tudo se transforma, porque a potencialidade ele já tem, certo? Então, veja bem, o processo obsessivo ele está dentro das leis divinas, tá? Porque tudo que é feito com a permissão de Deus está dentro das leis. Isso não significa que Deus deseja que aquele espírito seja obsessor, veja bem. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em leis. Tudo que nós fazemos, seja qual for, está dentro das leis.
Se está dentro das leis, eu apenas utilizo as leis de forma equivocada, ou ferramental das leis de forma inadequada. Tá certo? Então, quando você fala, mas as leis divinas, todos nós trabalhamos dentro das leis divinas, Paulo. Tanto o espírito bom quanto o espírito mau. Tá? Eu sei que é difícil de nós compreendermos, mas tudo é permitido dentro das leis. E se é permitido dentro das leis, ou melhor, se é permitido pela lei, está dentro da lei. Então, eu não trabalho fora da lei. Qualquer coisa que eu faça, boa ou má, muito boa ou muito má, está dentro das leis de Deus. Ô, Porque Cláudio, eu não fujo. você acabou de dar com palavras uma coisa que nós podemos resumir no Saulo de Tarso como obsessor. Isso. Pronto. Todos nós conhecemos o caso de Saulo de Tarso, que se transmutou no grande apóstolo dos gentios, e ele foi o obsessor do Cristo, do Estevão e de toda aquela ideia. Mas depois ele fez um giro sobre si mesmo de 7.000 graus. Eu vou apresentar mais uma pergunta do Paulo Posso e só depois nós vamos complementar passar para o Adenilson, hein? Posso só complementar o que você falou? Sim, vamos lá. Todo e qualquer médium, ele não trabalha com um mentor. Ele trabalha como equipe, certo? Especialmente aqueles que desenvolvem, né, a mediunidade, são capazes de participar de processos ou de trabalhos mais específicos. Não é fazer trabalhos mais específicos, é participar de trabalhos mais específicos, desse grupo de mentores. E no grupo de mentor, eles não têm assim, o mesmo nível hierárquico. E muitos ou alguns desses participantes são espíritos desse nível, com uma grande capacidade de entendimento da ferramenta, que estão aprendendo a utilizá-las de uma forma positiva. Né? E dentro disso que a Nádia falou, né, isso acontece a todo momento. Não é só em uma ocasião. Sim, mesmo o mal está dentro da lei, porque esses são mecanismos autorreguladores da própria lei. Isso. Pois Tá? vamos lá. Mais uma. Ok, Cláudio, seguimos? Seguimos. Cláudio, na sua percepção, pergunta o Paulo ainda, Deus é real? É uma simulação ou o quê? Próximo é você, Adeilton. Deus é real. Ele é o fundamental, é a realidade fundamental, certo? E dentro dessa realidade fundamental, nós temos a eternidade fundamental. Ponto. Por que Deus é a causa primária de todas as coisas? Aí muitos entendem que Deus faz tudo. Deus não faz tudo. Né? Eu faço muitas coisas, você faz muitas coisas, os espíritos fazem muita coisa. Mas ele é a causa primária porque ele é a realidade fundamental. Se você acabar com Deus, ou se Deus acabar, acaba tudo. Nós não somos a realidade fundamental. Nós existimos na realidade fundamental. Por isso que Deus cria espíritos. Ele não vai lá, cria espírito, né? Vou montar aqui o Cláudio, e naquela interpretação de Deus criou Adão, depois foi lá, tirou uma costela de Adão e criou a mulher. Né? Mesmo que você considere qualquer coisa como sendo matéria-prima para Deus. Deus não cria espíritos assim como massinha de modelar. Deus cria espíritos no sentido de que nós só existimos nessa realidade fundamental. Tá? Por que o espírito é eterno? Porque a realidade fundamental é eterna. Essa é a diferença entre a realidade fundamental ou a eternidade de Deus e a eternidade do espírito.
Se você acabar com Deus, acaba com espíritos, porque um está atrelado à realidade fundamental, né, de Deus. Se você acabar com os espíritos, você não acaba com Deus. Essa é a distinção. Mas é claro que outra coisa que não seja Deus não pode acabar com espíritos. Certo? Mas como Deus não acaba com espíritos, o espírito passa a ser eterno porque ele está atrelado à eternidade fundamental, à realidade fundamental. Não sei se ficou claro essa confusão, tá? Mas se nós formos conceber a realidade fundamental, esse é Deus. Nem espírito é realidade fundamental, porque nós só existimos na realidade fundamental. E como nós existimos na realidade fundamental, nós somos eternos também, nesse sentido. Todo o restante existe na realidade do espírito. Aí, como a realidade do espírito não é fundamental, aí ali as coisas acabam, porque são, né, as nossas cocriações. Espero que eu tenha esclarecido essa confusão aqui, ou não tenha complicado mais. E voltamos a Paulo. Nele somos, nele existimos, nele nos movemos. É isso aí. Agora vamos lá. Está faltando ainda uma pergunta aqui ou duas do Paulo, mas nós vamos ouvir agora o nosso querido Ademilson. Eu estou falando com quem tem uma capacidade maior do que eu, provavelmente, porque está mais profundamente avançado em determinados tipos de estudos que eu não atingi. Mas a história universal é pródiga em nos ensinar e nos mostrar que, ao longo de séculos e milênios, nós tivemos uma eterna luta entre os filósofos, os sábios, os cientistas e aqueles que representavam, na ocasião, de milênios atrás, a espiritualidade, entre aspas, vamos dizer assim, Vaticano, etc., etc., alguns reis aliados que praticavam aquelas coisas todas. Então, não é de admirar que hoje, com o avanço de tudo, inclusive da espiritualidade, é inevitável. Nós podemos querer ou não querer. A espiritualidade estará avançando porque nós não podemos impedir que haja o avanço do universo, e nós fazemos parte dele. Então, o que os cientistas dizem... Essa é a tua premissa para a pergunta? É. O que os cientistas dizem, o que os cientistas querem explicar ou inventar, chega a um ponto tal de querer criar um descrédito da existência da força de Deus, quando eles falam, vamos dizer assim, que Deus, na verdade, é um alienígena muito avançado que consegue, com um computador impossivelmente poderoso, criar o universo e controlá-lo. Mas eles não sabem que a realidade fundamental está longe do alcance do entendimento deles, ou eles têm um entendimento, mas não querem aceitar. Então, a pergunta é uma só. Ou nós, no trabalho que fazemos na espiritualidade, e eu acho que a espiritualidade não está avançando, o ser humano não está avançando na espiritualidade como deveria, ou nós vamos voltar a um estado em que estava mais ou menos a época de Kardec, um pouco mais, e que os ateus eram em número muito maior do que os que criam em Deus. A que ponto nós temos que fazer com que essa evolução do ser humano, junto à espiritualidade, possa fazer um trabalho tão avançado que possa combater essas ideias tão, para meu ver, idiotas. Porque, meu Deus do céu, é impossível que alguém... Se eles acham que existe um alienígena tão avançado, eles não querem admitir que esse alienígena avançado, na verdade, é um Deus. É o nosso Deus, é o que nós aceitamos e que nos deu a vida. O que você acha? Você acha que o espiritismo ou os espíritas têm força ou têm alguma forma de evoluir no sentido contrário a esses tipos de evoluções impossíveis? Como a que ouvimos, você deu vários exemplos, inclusive de cientistas famosos. A terminologia ela é importante, certo? Isso nós precisamos ter em mente. A terminologia é importante.
em cada área, nós temos que utilizar a terminologia própria. Então, quando nós vemos, né, e por isso que nós fizemos a correlação entre a terminologia de alguns deles com o Espiritismo, é porque eu estou falando aqui para vocês num ambiente espírita. Aí eu posso falar de Deus, posso falar de espírito. Mas se eu tiver, eu, Cláudio, eu que estou aqui falando com vocês, se eu estiver falando no meio acadêmico, eu não posso. Então, eu preciso utilizar uma terminologia compatível com o ambiente onde eu estou. Nós achamos que falar de Deus, o nosso Deus, nós estamos definindo alguma coisa de forma clara, mas não estamos. Isso é uma utopia, né? Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando, dando um nome para algo que nós não conhecemos. Quando eles usam o termo computador impossivelmente capaz, eu esqueci qual foi o termo utilizado, certo? Eles também estão dando um nome para algo que eles não sabem. A terminologia, a palavra pode ser outra, mas fundamentalmente tem o mesmo significado. Eu falo de Deus, mas eu não sei o que é Deus. Eu falo de espírito, mas eu não sei o que é espírito. Esse computador que eles se referem com uma capacidade estúpida, eles também não sabem o que é, porque nós não temos um computador desse nível. Não existe um computador capaz de simular um universo. Por isso que nós falamos que no meu nível, né, para simular algo pequeno, eu utilizava 12 computadores. Né, para um processamento em série, em paralelo, desculpa. E tem algumas universidades que utilizam computadores paralelos com um número muito maior de núcleos. Esse computador que eles se referem, nós não temos noção do que seja. Então, essa é uma questão de terminologia. Se eu falar Deus, ou falar um computador com uma capacidade de processamento que pode simular o universo inteiro, são duas coisas que eu não sei o que são. E aí se perdem ali nesse meio. Agora, com a sua colocação, só para te dizer que não são conceitos idiotas, são simplesmente termos que são utilizados em que as pessoas descrevem algo que elas não sabem o que seja. Tá? Nós achamos que sabemos o que significa a palavra Deus, mas nós não sabemos, não. Tanto é que a palavra Deus ela é utilizada indiscriminadamente nas várias vertentes religiosas e, né, as nuances ou o que elas descrevem podem ser completamente diferentes para a mesma palavra Deus. Agora, se os espíritas são capazes de mudar isso, nós temos um problema sério, certo? Porque o cristianismo, não estou falando dos ensinos de Jesus, não, tá? O ensino de Jesus é uma coisa. Cristianismo é o que foi feito com os ensinos de Jesus. O cristianismo ele ficou congelado por quase 2.000 anos. Né? Temos ali de 1.500 anos, do século IV, quando se formatou o Novo Testamento, até o século XIX, com o surgimento do Espiritismo. Então, nós tivemos uma doutrina congelada por 1.500 anos. Tá? Enquanto o budismo não ficou congelado porque ele não foi cerceado da forma como o cristianismo foi. Então, nós temos no entendimento budista, eu estou falando do entendimento, não estou falando do ensino. O entendimento budista ele é muito mais à frente do entendimento do cristianismo, e inclusive do entendimento do espiritismo. Entendimento do espiritismo, não estou falando doutrina espírita, tá? Mas o nosso entendimento do espiritismo, que só tem 150 anos, 170, né? Um arredondamento melhor aí. 170 anos.
Então, nós estamos falando de uma doutrina equivalente, estamos falando de equivalência, só para simplificar para nós. Nós estamos falando de duas doutrinas equivalentes, em que uma tem 2.500 anos de estudo, de debate, e a outra que tem 170 anos de estudo. Tá? Aí o que acontece? Nós somos espíritos que fomos cerceados durante 1.500 anos, com um entendimento congelado. E hoje o que nós vemos no movimento espírita é uma tentativa de interpretar a doutrina dos espíritos com esse entendimento congelado. Nós temos medo de sair, porque durante 1.500 anos nos foi dito que não podíamos sair daquele entendimento, porque senão seríamos queimados, né, torturados, afogados, nossa família ia morrer. Durante 1.500 anos nós trouxemos isso. E até hoje isso está presente em nós. E o espírita tem medo de qualquer interpretação diferente do que foi conduzido durante esses 1.500 anos. E aí o que nós observamos é o movimento espírita voltando ao estudo do Novo e do Velho Testamento, certo? Ao ponto de haver estudo bíblico espírita. Eu sei que para muitos isso pode parecer normal, mas não é. Isso é uma atrocidade que nós estamos fazendo com o espiritismo. Tá? E às vezes eu recebo, me dá calafrios, às vezes eu recebo mensagens falando de estudo bíblico espírita. Coitada da minha esposa que escuta, né? Quando eu recebo isso, ela vê minha indignação com relação a isso. Tá? Esse é o nosso problema. Se nós não abrirmos os olhos, o espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela vai acabar como movimento. E nós voltaremos a um entendimento arcaico do cristianismo, esse cristianismo arcaico, convencional que nós temos aí. E o Novo Testamento e o Velho Testamento vai tomar conta dos estudos espíritas. A codificação vai ser relegada assim, a segundo plano. Hoje nós já temos livros que substituem a codificação espírita. É o famoso estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso, desculpem-me, às vezes, quando eu entro nesses termos, eu fico aqui, né, exaltado. Mas, desculpem-me, mas isso é uma atrocidade. É um crime que estão fazendo com a doutrina espírita quando substituem a codificação espírita por um estudo sistematizado da doutrina espírita, com livros e apostilas que substituem a codificação. Eu peço perdão a todos vocês pelas minhas palavras, né? Para aqueles que são adeptos desse estudo sistematizado da doutrina espírita, mas isso é uma atrocidade que estão fazendo. O Luciano dos Anjos fazia uma crítica, inclusive ao uso do termo sistematizado, porque relembra sistema, e isso é um aprisionamento da ideia. Mas, voltando aqui à participação do nosso irmão... Eu debati muito com o Luciano dos Anjos, debates muito interessantes. Né? E, claro, né? Cada um tem uma visão, assim, mas ele estava certo em muitas coisas. Exatamente, exatamente. Mas é uma das maiores culturas do movimento espírita, né? Eu posso contar só um caso? Sim, nós estamos quase terminando, mas eu queria que você falasse. Uma vez eu tentei... Uma observação para você. A primeira vez quando eu conheci o Luciano dos Anjos, eu fui para uma palestra dele. Aí ele sentou, né, fez a prece, aí ele começou... lá da Tijuca, eu vim, né, no carro até aqui pensando na palestra que eu ia fazer. Aí, na minha mente, pensei assim, vai ser uma coisa muito chata. O cara elaborou a palestra no caminho
da Tijuca até a Barra da Tijuca. Né? Eu falei, meu pai do céu. E aí ele começou a falar. Quando ele começou a falar, a gente só vai ficando assim, fui ficando embevecido com aquela palestra. Eu falei, esse cara preparou essa palestra do Caminho da Tijuca até aqui, está de brincadeira comigo, né? Uma palestra desse nível. E foi assim que eu conheci o Luciano dos Anjos. Exatamente, esse é o Luciano dos Anjos, esse é o Luciano. Mandar um beijo para ele onde ele está. Quando você falou de Deus e sobre a terminologia, que foi o que o nosso querido comentou, o Vitor Hugo disse que nós chamamos Deus de Deus porque não temos outro termo. E no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, eles nos dizem, entendei-vos quanto às palavras. Inclusive, é o título de um capítulo de um meu livro. Agora, você falou sobre o computador poderoso. Eu lembrei de um artigo que você escreveu para a revista Cultura Espírita, aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sobre o design inteligente. Você seria capaz de falar em 2 segundos alguma coisa a respeito? Eu sei que isso é uma maldade, mas eu não sou evoluída mesmo. Porque o princípio desse design inteligente é o da simulação que nós viemos apresentando, né, até agora. Só que esse design inteligente, o conceito já traz um ente superior, certo? E na simulação já traz o conceito de uma simulação de computador, porque estamos acostumados, né, no meio de simulações serem feitas através do computador. Mas o princípio é o mesmo, Nádia. É o design inteligente, aquele que elaborou para chegarmos a esse nível. Né? O princípio é o mesmo. Por isso que eu fiz a associação. E foi mais um belo artigo seu. Você disse também assim, o universo em que vivemos, com nossos 5 sentidos, pode não ser real. Essa aí foi uma observação do Marcelo Lapola, né? O Lapola. Sim. Isso aí é exatamente a questão da física quântica? Não. Mas só existe depois que o observador participa? Não, porque a física quântica, quando ela fala isso, ela aborda em processos realmente físicos, só que são quânticos. Sim. Não é que não é realidade. A realidade é quântica, então ela passa a ter a realidade a partir do momento que é observado. Esse conceito é que de nada é real. O da simulação nada tem uma realidade básica, entendeu? Então, ela é diferente assim, no conceito, tá bom? Uma tem uma realidade. Essa realidade do observador que acontece ou existe a partir do observador, segundo ou no mundo quântico, isso estaria... O observador cria a realidade. Isso, exatamente. Esse outro não existe realidade, nem criação de realidade. Nem a criação do mundo quântico pelo observador está dentro da realidade real? Não existe essa realidade. Né? Esses eventos, eles acontecem basicamente através dos nossos processos mentais. É a realidade psíquica. Nós já falamos nisso em outros estudos. Nós fizemos uma contraposição entre realidade psíquica e realidade física. Nós consideramos que é uma realidade física, mas essa realidade física não existe. O que existe é uma realidade psíquica, que Jung vem trabalhar isso também, sobre a questão da realidade psíquica. Né? A realidade psíquica é uma simulação, ela não tem uma realidade física, né, por assim dizer. Acabei de ter uma ideia maravilhosa para um estudo, um evento aqui no ICEB. Vocês vão saber depois. Tive uma ideia maravilhosa. É dupla, viu? Então, nós ainda temos... Se você responder a última pergunta do Paulo, em meio segundo, eu leio.
Pode mandar. Mente. Cláudio é o Cláudio mentindo aqui, que eu vou responder em seguida. Exatamente, olha a realidade aí. Por que nós, espíritas, não nos dedicamos prioritariamente à vida espiritual, ao invés de discutirmos se vamos ou não rapidamente ao mundo de regeneração? Meio segundo. Porque nós estamos contaminados é a palavra correta, pelo cristianismo tradicional, Paulo. Quando nós abrirmos mão do cristianismo tradicional, não estou falando em ensinos de Jesus, que alguns dizem que o Cláudio quer tirar Jesus da doutrina espírita. Eu não quero tirar Jesus. Eu quero tirar, minha vontade, melhor dizendo, é tirar o cristianismo tradicional, o entendimento tradicional dos ensinos de Jesus. É isso. Quando nós nos libertarmos do ensino, do entendimento do cristianismo tradicional e nos atermos à doutrina espírita, né, com a mente, com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, aí nós mudaremos essa questão de querer passar para o mundo de regeneração. Porque, como nós já falamos, não existe mundo de regeneração, não existe mundo de expiações e provas. Existem condições de existência. Agora, como esses espíritos iam falar para nós naquela época? Aí eles trouxeram a questão de mundo, que é diferente de planeta. Eles não falam planeta de expiações e provas, é mundo. O mundo é uma abstração. Certo? Você substitui mundo por simulação, dá na mesma. Perfeito. Em que eu sair da simulação de expiações e provas e entrar para a simulação de regeneração. Dá no mesmo. Nós vemos que é só uma questão de terminologia. Se eles falassem simulação naquela época, ninguém ia entender nada. Aí falaram mundo. Para os que têm, né, os mais limitados de entendimento, aí pega mundo como planeta. Vale no primeiro momento, mas depois é preciso desenvolver o conceito e levar mundo, né, para uma abstração. Aí eu deixo de ficar me preocupando com o mundo de regeneração, já que eu estou vivenciando uma simulação. Sair da simulação de expiações e provas é muito mais fácil do que sair da simulação de uma realidade de expiações e provas. Entendeu? Porque um é um processo mental, o outro seria uma mudança material. Perfeito. Nós vemos que é muito mais fácil o conceito mais assim adequado do que o conceito mais equivocado. Por isso que nós precisamos sair do cristianismo tradicional. Eu sugiro que nós todos passemos a tirar férias com base no calendário e na contagem de tempo do Cláudio. Mas foi muito bom, foi muito bom. Então, nós estamos encerrando, agradecendo a você, Cláudio, mais uma vez, o seu estudo profundo, com precisão conceitual, com alargamento de horizontes, não só conceituais, mas também do nosso ponto de vista na abordagem de horizontes, de descortinamento de horizontes novos para o entendimento das coisas, dos fatos, dos processos. Então, agradecemos muito a você, Cláudio Conte, mais uma vez, seu estudo precioso para nós aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E com este agradecimento ao nosso irmão, Jesus querido, rogando-te ainda uma vez as bênçãos e luzes por sobre ele, por sobre seus estudos, por sobre os nossos queridos irmãos que fizeram perguntas, por sobre todos os nossos irmãos em ambos os planos de existência, que acompanharam mentalmente e aprenderam os nossos estudos desta noite. E neste agradecimento profundo, Jesus, nós ainda te rogamos bênçãos para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e por sobre todos os nossos irmãos em humanidade. Graças te damos hoje e sempre, paz e luz às nossas mentes e corações, sempre Jesus, sob o olhar
de nosso Pai. Que assim seja, hoje e sempre.